Eu acordei hoje super feliz porque hoje, além de ser meu dia de folga, é celebrado por nós, bruxos, pagãos. Na roda do ano nós celebramos aqui no hemisfério norte Ostara, que é o início da primavera, é o fim do inverno. Então é tempo de renascer, um tempo de renascimento. E eu tô muito, muito feliz porque além de celebrar Ostara, além de celebrar esse novo ciclo, esse novo sabá, né, equinócio aí da primavera, eu tô celebrando também 15K no YouTube. Então hoje, dia 21 de março, eu estou bastante feliz. Muito obrigado a todos vocês inscritos aqui no canal. Então eu quero trazer algo diferente para vocês. Então vai ter muito Wesley Responde Sim, que o e-mail tá bombando. E se você quiser mandar a sua história para mim também, mundowesleynoturno@gmail.com. Mas o vídeo de hoje é só compartilhando com vocês as experiências que eu tive lá no comecinho. Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu tinha assistência? Naquela época era bem difícil, né? Porque não tinha youtubers, eu não acompanhava youtubers e não tinha como alguém me dar uma orientação, alguém me dar um puxão de orelha. Então é claro que teve momentos que eu despiroquei, que eu acho que antigamente eu era o louco no tarô, sabe? Então temos uma carta no tarô que é a carta de número 0, que é o início ali de todos os arcanos maiores, que ela se chama o louco. E o louco ele só vai, ele se entrega. O ruim do louco é que ele tá indo e ele não tá nem aí com o que tá acontecendo, sabe? Tanto que tem um cachorrinho mordendo ali as pernas do louco pra orientar ele que à frente tem um abismo. E o louco ele tá pleno, olhando pra longe, ele tá só indo, né? Sonhador. E quando eu cheguei em Portugal eu tinha 19 anos de idade e eu vejo muito que meu início aqui na Europa eu era bastante o louco no tarô. Claro que não é ruim, né? Mas se você for em excesso, você cai no abismo sim. Então, o vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês como foram os meus primeiros momentos, o primeiro ano aqui na Europa. Esse vídeo é dedicado à minha mãe, que foi a apoiadora número 1 desse sonho. Foi ela que me deu a passagem, foi ela que acreditou no meu sonho. Então, mãe, seu aniversário já passou faz 2 dias, mas eu dedico esse vídeo a você. Muito obrigado pelo carinho, pelo amor de sempre. Feliz aniversário, já passou, mas feliz aniversário mesmo assim. E muita força, muita saúde e que essa fase que você está vivendo nesse momento seja passageira e que logo você pode celebrar com mais ânimo e mais felicidade. Então, feliz aniversário novamente, e esse vídeo é totalmente dedicado a você que acreditou no meu sonho. Antes de mais, deixe seu like aqui nesse vídeo, é muito importante pra mim. O YouTube vê a interação de vocês e me ajuda na plataforma. Então, clique no gostei, comenta aí embaixo se vocês gostarem. Olha, se vocês gostarem desse vídeo, ele não flopar, eu venho, porque olha, se tem coisa que eu tenho pra contar aqui, são experiências morando em Portugal. Então se vocês gostarem desse vídeo, por favor, né, ajuda. Recomenda ele pra um monte de gente, porque se não flopar, aí eu venho com a parte 2, parte 3, e quem sabe a gente não faz, né, desse tema uma playlist. Eu não vou focar sobre a área de trabalho, porque eu tenho outros vídeos no canal que eu falo apenas sobre trabalho, como trabalhar em Portugal, como conseguir emprego, como conseguir documentação. Então, como eu já tenho essas partes mais teóricas, eu vou contar pra vocês apenas o good vibes ou não, o lado B de se morar em Portugal. Então, bem, eu tinha 19 anos de idade quando eu me mudei pra cidade de Lisboa, e sempre foi o meu sonho sair do Brasil. Enfim, eu não fui a louca também, né? Eu tinha conhecidos na cidade de Lisboa, então eu não ia sozinho. Então, fui. E tem uma coisa muito louca que eu sou apegado com a arte em si, sabe? A arte é uma coisa que me fascina. Eu consigo recordar de momentos importantes da minha vida por conta de músicas que tocavam naquele exato momento, mesmo eu gostando ou não da música. E assim que eu cheguei em Lisboa, assim que eu passei pela imigração, assim que eu saí do aeroporto internacional ali de Lisboa, a primeira música que tocou, e na hora eu falei, meu Deus,
essa é a minha música na cidade de Lisboa. Eu sempre tive o sonho de deixar o Brasil. Quando eu era criança, eu sempre falava que quando eu completasse 18 anos, eu iria comprar uma passagem e iria me mudar para os Estados Unidos da América. Minha mãe falava, mas pra onde? Não sei, Nova York, ou talvez eu vá para Orlando, mas eu sabia que eu queria deixar o Brasil a qualquer custo. Quando eu era criança, a vontade de se mudar do país não era porque eu era gringuete, não. Era porque eu acreditava, baseado em tudo que eu estava vivendo, né? Na igreja, na escola, na sociedade em si, que saindo da minha cidade, saindo do meu estado, saindo do Brasil, eu ia poder ser feliz tendo a vida que eu queria, que era poder me relacionar com homens, não sofrer nenhuma represália na cidade, enfim. Então eu falava, eu vou para os Estados Unidos porque era o lugar mais longe que eu imaginava quando era criança, talvez por conta dos filmes, né, dessa influência toda de Hollywood. Então eu falava, vou me mudar para os Estados Unidos porque lá eu vou poder conhecer alguém, vou me casar com um homem, vou ser feliz, vou construir minha família, que era algo impossível na minha cabeça naquela idade. Então eu cresci falando, vou morar nos Estados Unidos, vou morar nos Estados Unidos. Os meus planos mudaram quando eu tinha 17 anos, 17 para 18, e aí surgiu Portugal na minha vida. Então eu comecei a assistir bastante, mãe, me dá dinheiro pra ir pra Portugal, quero muito ir pra Portugal. E minha mãe falou, olha, preciso guardar dinheiro pra te dar pra você poder ir pra Portugal. Isso eu completei 18 anos. E minha mãe falou, olha, vamos fazer um combinado. Esse ano vai ser o ano que eu vou guardar o máximo que eu puder pra quando você tiver 19, você embarcar pra Lisboa. E você vai devolver esse dinheiro. Então isso aqui é um investimento que eu tô fazendo nos seus sonhos, pra depois você não falar que eu nunca te apoiei. Vou te dar passagem, vou te dar dinheiro pra você sobreviver ali 6 meses, mas você chegando em Portugal e tendo condições de me pagar, você vai me pagar porque isso aqui é um empréstimo, tá bom? Então fizemos esse acordo entre mãe e filho. Ela me deu a passagem, ela me deu um cartão com dinheiro pra mim sobreviver cerca de 6 meses. Cheguei na cidade de Lisboa, a vida não eram só maravilhas, mas sim, cheguei. Tive ali 12 horas dormindo que nem um louco por conta dos fusos horários. Na época eu tinha um grupo no Facebook com a minha mãe e com as minhas 2 irmãs, aonde a gente trocava muita informação importante. Informações assim, desde quando eu tava no Brasil mesmo morando, desde, mãe, chegou uma correspondência pra você, ai, aconteceu, teve uma época que, sei lá, o vizinho foi fazer uma construção no fundo e derrubou a parte da cerca elétrica que ficava no fundo. Então, tirava foto e postava no grupo, ou seja, quem visse primeiro, minha mãe ou a minha irmã, ia tomar uma atitude primeiro. Então a gente sempre teve esse grupo. Hoje em dia a gente usa o WhatsApp, mas o WhatsApp não era tão popular ainda, né, nessa época. E a gente sempre usou o grupo para comunicar, assim, coisas importantes, né, desde acontecimentos em casa, acontecimentos pessoais, assim, né, documentação e tal. Então eu usava muito o grupo da minha família, mãe e minha irmã, para compartilhar com ela tudo que estava acontecendo comigo. Então a primeira mensagem que eu postei no grupo foi: passei pela imigração, cheguei, aqui é não sei que horas agora, tô com muito sono e vou dormir. Mandei o endereço de onde eu estava, mandei foto com uma pessoa que estava me recebendo. Eu fiquei uma semana na casa de uma pessoa até eu alugar um apartamento para mim. Então eu sempre mandava para minha mãe localização, onde eu estou. A minha irmã também sempre comentava no grupo: olha, não esquece de sair com o seu passaporte, porque o seu passaporte, ele é a sua identidade aí, né? Você tem que sair com o seu passaporte. A gente tinha muito medo, porque na época que eu entrei em Portugal, era comum ouvir falar que a polícia, no caso o CEF, tinha, de fato, teve momentos no Bairro Alto, por exemplo, que a polícia aparecia pra perguntar, né, pra ver quem tinha documento ou não. Então, às vezes eles davam uma batida num bar, por exemplo, e ninguém saía, ninguém entrava até apresentar os documentos. Então, hoje em dia, eu acho que isso já não acontece muito. Na época que eu cheguei em Portugal, por exemplo, a multa que eu paguei para ter o meu documento, a primeira multa, eu paguei 560 euros. Hoje em dia o valor é bem mais reduzido. Na época que eu paguei também, a documentação ela era renovada por ano. Então o meu primeiro documento válido por um ano, o segundo documento por um ano também,
O terceiro documento, 2 anos. Hoje em dia tem gente que pega o primeiro documento que já tem validade de 2 anos, e é excelente. Então a gente vê que houve sim uma mudança, né, muito grande em questão ao documento. Claro que tem muita gente que tem experiências negativas, tem gente que tem experiências positivas. No meu caso eu tive muita sorte, mas antes dessa sorte chegar, eu ralei que nem uma vagabunda. Recebi uma proposta de uma amiga, então ela falou, olha, tem uma loja chinesa que tá precisando contratar pessoas. Na verdade, eles sempre estão precisando porque ninguém quer trabalhar para eles. É muita exploração, só que eles contratam imigrantes. Então, eles contratam imigrantes ilegais e é exploração total. Lembrando que eu nunca tinha trabalhado na vida. E eu só falei, beleza, me dá o endereço e eu vou lá. Então ela falou, olha, eles não sabem português, então só pega qualquer papel que você tiver, leva em mãos. E é o seguinte, são 12 horas de trabalho, 15 minutos de pausa e uma folga por dia. E o salário é assim, se você entrar no dia 21, hoje é dia 21, se você começa a trabalhar no dia 21, dia 21 é o dia que você recebe o seu salário. Então essa é a parte chata, porque tem gente que entra no dia 8 e só recebe dia 8. E é difícil, principalmente se você paga aluguel, né? Você tem que conversar com o senhorio e ver se ele entra aí nesse acordo de aceitar receber fora de época. Geralmente as pessoas pagam aluguel mesmo no final do mês, né? Geralmente é o último dia útil do mês. Então eu passei na entrevista ali. A entrevista, na verdade, foi só, quer trabalhar? Quer 12 horas, 15 minutos, beleza. Então, comecei a trabalhar. Gente, era assim, eu paguei todos os meus pecados ali. Então, essa loja chinesa, ela tinha uma cave, que era a parte de baixo, onde ficava tudo. Aparelhos eletrônicos, utensílios domésticos, brinquedos, área escolar, tudo, loja chinesa, tudo que você imaginava ficava no andar de baixo, e o andar de cima era um pouco melhor, porque o andar de cima era apenas roupa, moda, então, tinha uns docinhos lá vendendo também. Só que eu tava no andar de baixo, então eu trabalhei lá no andar de baixo, e era assim, cheio de câmeras. Eu acho que tinha, uma vez a gente contou, ou era 21 ou era 22 câmeras no total na loja. Às vezes não tinha cliente, ainda assim a gente não podia sentar. Era em pé 12 horas. E às vezes eu não tinha mais o que fazer, sabe? Às vezes pra ficar em pé e tentar ver o tempo passar, eu ficava trocando as coisas de local nas prateleiras e limpava de novo, limpava chão. Que inferno! Mas nessa loja chinesa eu conheci pessoas muito incríveis e que marcaram a minha vida de uma certa forma. E uma dessas eu salvei o número dele como Vasco Lindo de Alvalade. Isso porque a loja chinesa ficava em Alvalade, na rua, não vou falar o nome, porque senão vão lá denunciar e salvar pra mim. Mas ficava em Alvalade e na época do carnaval, isso eu cheguei em janeiro, fevereiro ali, o Vasco, meu melhor amigo de Portugal, eu acho que eu fiz uma amizade tão grande com o Vasco, que é uma pessoa que eu carrego na vida. Hoje ele mora na França, vou pra França esse ano e um dos motivos, você quer conhecer a França? Não. Pra rever as pessoas que eu quero rever e ele tá na lista. Mas enfim, eu conheci ele porque ele tava à procura de fatos de carnaval e foi um crush que eu tive nesse... Eu via ele às vezes no metro, mas eu não sabia o nome dele. Então às vezes eu descia do metro e ele tava indo estudar, trabalhar, e eu via ele. Eu falava, gente, que menino lindo, que menino incrível. Então eu tive um crush nele muito, 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 até que ele entrou na loja pra pedir fatos de carnaval. Pega aí, eu truqueira, né, querendo saber qual era o nome do boy, ele foi com a irmã. A irmã dele, inclusive, virou amiga também, né? A mãe, gente, a mãe... Quando eu falo que os portugueses são conservados, eu conheci a mãe dele, isso anos depois. Na balada, tava eu, ele, a irmã dele. E a mãe dele apareceu do nada e eu falando um monte de besteira, né? Toda despirocada. Achando que era ou a outra irmã dele, que eu sabia que ele tinha outra irmã, ou uma amiga. Do nada, do absolutamente nada. Ele, essa aqui é minha mãe. Eu olhando pra cara dela, tipo, moça, como? A senhora parece ter a minha idade, entende? Não dá, não bate, mas bate, entendeu? E aí, consegui o nome dele, e eu truqueira, né? Não tinha o fato de carnaval que ele tava procurando. Eu falei, olha, passa seu número, porque se chegar eu te mando um SMS. Pesca só. E aí, catei o número dele e tá.
Então toda vez que ele entrava na loja, de vez em quando ele ia lá, a gente conversava, a gente chegou a se ver várias vezes no metro, como eu falei. Vez ou outra mandava um SMS na cara de pau mesmo. Até que eu saí dessa loja chinesa, eu fiquei lá 2 meses, eu saí da loja, porque eu recebi uma proposta para trabalhar em outro local. E coincidentemente eu acabei vendo o Vasco no bairro Alto. E não rolou nada, sabe? A gente nunca se pegou, nada disso. Mas rolou uma amizade muito incrível que eu comecei a ter ele como se fosse, eu não vou dizer melhor amigo, mas eu vou dizer irmão. Pelo fato do carinho, de compartilhar sentimentos, pelo fato de às vezes precisar de um abraço e ele me dá esse abraço. Então foi um dos presentes que eu tive em Portugal e também aí nessa loja maldita de Alvalade. Eu saí da loja chinesa porque eu recebi uma proposta para trabalhar como copeiro num restaurante brasileiro. Eu saí pelo salário e eu saí porque eles me garantiram que me dariam um documento. Então eu fui pelo salário, eu fui pelo documento e me mudei. Eu estava no centro de Lisboa, esse restaurante ficava bem longe de Lisboa, ficava num centro comercial, Dolce Vita. Então eu aluguei um apartamento em Casal de Câmara. Novamente eu tinha essa comunicação com a minha família. Então consegui um apartamento. O apartamento era tipo uma kitnet. Então eu morei primeiro no primeiro andar. Até que o vizinho de baixo, ele se mudou. E aí a proprietária, a senhoria, falou: olha Wesley, o apartamento de baixo está vago e é o mesmo tamanho que o apartamento de cima. Só que a casa de banho embaixo, ela é maior e ela tem uma banheira. Então, se você quiser, você pode se mudar para baixo. É o mesmo valor. Gosto muito de si, gosto muito de você. Então eu falei: nossa, posso dar uma olhada? Então eu dei uma olhada e falei: caramba, o apartamento de baixo. Apesar de morar embaixo, eu cheguei em Portugal com medo, mas porque eu tinha medo, sei lá, receios de ser assaltado, essas coisas. E o andar de baixo, a porta era realmente direto pra rua, não tinha muro, não tinha nada. E no andar de cima não, eu entrava pela casa dela, pelo quintal da casa dela, subia as escadas e ia pro apartamento de cima e me sentia seguro. Mas pelo tamanho, eu falei: não, acho que vale a pena eu criar coragem, já tô morando aqui sozinho e vou arriscar. Então eu mudei. Eu lembro que eu pagava 180 euros por uma kitnet que tinha uma sala pequenininha com a cozinha embutida, casa de banho e o quarto. As minhas despesas no total, água, luz, internet e tudo, ficaram ali em 210 euros num apartamento só meu. Hoje em dia a gente sabe que tem apartamento aí por 500 euros, sendo que o salário mínimo é 600 e poucos, né? Então eu me mudei para Casal de Câmara, comecei a trabalhar nesse centro comercial, Dolce Vita, nesse restaurante brasileiro. E, poxa vida, né? Eu tinha 19 anos de idade, eu era bem mais... Minha aparência era de novo, um twink. E no restaurante tinha uma pessoa que ela me via como um bebê, por conta de eu ser o mais novo do restaurante. E na época eu não tinha tatuagem, eu era bem novinho mesmo, 19 anos. E ela me chamava de Nenes, Nené. Vai vendo aí. Eu trabalhei no restaurante e me deram, depois de 2 meses de experiência, eles fizeram o meu contrato de trabalho. Até que em determinado momento, a pessoa que estava fazendo a salada, ela se cortou. E eles pedindo pra mim: olha, será que tem como você fazer a salada hoje? Salada e a copa. A copa é só quem limpa tudo que vem sujo. Panela, prato, e tem que limpar também a copa e a cozinha. Então eu aceitei, né? Era o trabalho, eu tinha recém assinado o contrato de trabalho. E aí eu, com menos de 2 minutos na salada, lembrando que a moça tinha se cortado, a profissional, a experiente. É óbvio que ia dar ruim, porque eu nunca cortei uma salada. E quando eu fui começar a cortar o alface, eu cortei aqui 7 pontos. Me cortei, fui direto nessa pessoa que me chamava de Nenes, que ela era a gerente do estabelecimento. E ela falou: olha, vai na emergência embaixo, mas tampa isso aí, não deixa ninguém ver não. Então eu achei muito estranho e eu sempre fui muito safo
e saí com a mão assim, ó, pingando sangue pelo shopping inteiro. Fui lá no pronto-socorro do Dolce Vita. Eles olharam e falaram, olha, a gente tem que ser uma ambulância porque tá bem profundo e a gente não pode tratar aqui. Se fosse uma coisa menos grave, a gente tratava, você tem que ir mesmo para um hospital. Então voltei pro restaurante com a mão toda pulando sangue. Ah, nesse pronto-socorro eles colocaram só uns negócios para proteger e fazer o sangue parar, mas ainda assim ficou vermelhão. Então eu voltei lá, o negócio estava todo vermelho de sangue. Falei, olha, o pronto-socorro não pode fazer nada aqui porque foi mais grave. E a recomendação deles é que eu pegue um táxi e vá pro hospital mais próximo. Não gostaram muito, mas me deram dinheiro e eu chamei um táxi e falei pro taxista. Eu não sabia nada, eu tava recém em Portugal. Então eu falei, olha, eu preciso que você me deixe no hospital mais próximo. E ele me levou pro hospital da Amadora. Então eu cheguei no hospital, eu só tinha um contrato de trabalho, eu ainda não estava com título de residência e eu não tinha nenhum seguro de saúde. Então, pra fazer a cirurgia é o nome que eles falam, né, por conta do cozeiro ali. Pra eles colocarem os 7 pontos e tratar tudo, deu 102 euros. Então eu pedi o comprovante, eles me deram. Tem uma coisa boa que é, você não precisa pagar na hora, você pode pagar depois, mas eles ficam com seus dados, seu endereço, todas as suas informações. E eu lembro que apresentei pra ele meu passaporte, meu endereço, eu sabia, então eu passei pra eles. Eu já tinha o número de contribuinte, porque eu já estava com contrato de trabalho, mas eu ainda não tinha ido no CEF. Então eu passei o número do contribuinte, passei tudo, todas as informações, onde eu trabalhava. Peguei o táxi, voltei pro restaurante e mostrei, olha, isso aqui foi o valor que deu, 100 e poucos euros, tem que pagar no hospital, porque eu não tenho seguro, não tenho nada. Esse é o valor do táxi, que eu, né, aqui. E eles me trataram de uma forma que eu não esperava. Eu tinha 19 anos. E aquela pessoa que me chamava de Nenes, ai meu Nenes, você é meu bebê, eu amo você, ai você é tudo pra mim. Ela simplesmente falou, vai pra casa, descansa, mas amanhã você vem trabalhar, coloca uma luva e vai lavar a louça. É bastante bizarro porque algumas pessoas criam na cabeça teorias de que vou sair do Brasil, vou tentar encontrar outros brasileiros que eles vão me ajudar. E às vezes a gente se depara com situações como essa que não, a comunidade brasileira, gente, ela não é unida fora. Quando eu falo isso, ou quando alguém fala isso, vem um monte de gente brigando, falando que vocês estão mentindo, a comunidade brasileira é muito unida, existem exceções. Talvez você consiga sim fazer amigos, mas num ambiente de trabalho, não. É um querendo furar o olho do outro pra tentar manter o seu. É um mata-mata pra manter o seu na reta. Então eu fui no dia seguinte, minha mão tava... Gente, tinha acabado de levar 8 pontos, eu tava com a mão toda enfaixada. Eu tentei achar a foto dos pontos, eu não consegui, mas eu tenho uma foto que eu mandei no grupo da família da hora que eu deixei o hospital, então eu vou pôr aqui na tela pra vocês. E eu não conseguia, eu não podia. Se eu pegasse a louça suja e colocasse na máquina e tirasse depois e limpasse a copa, poderia dar uma infecção muito grande. Então, o restaurante tinha ali, acho que uns 25 funcionários. Alguns falavam, tipo, nossa, você não pode trabalhar. Você não pode, porque vai pegar uma infecção, vai dar ruim. E outros falavam, meu, eu não vou, prefiro não opinar para manter o meu na reta. Eu não podia chamar a polícia, porque eu ainda não tinha meu documento em mãos. Eu não podia fazer nada, a não ser ou pedir demissão e sair daqui do local, ou infeccionar minha mão e pagar caro, sabe? E pra mim, às vezes, pagar caro não compensa, entende? Então eu conversei com essa pessoa que me chamava de filho, meu Nenes, meu bebê. Nenes era a palavra que ela mais usava. Então eu falei pra ela, olha, não tem como eu trabalhar. Será que não tem como eu ficar numa baixa médica até tirar os pontos, que é tipo 14 dias, 15 dias? E ela falou, não, não tem como. Se você quiser, a gente faz um acordo e a gente encerra o seu contrato aqui. Então, eu foquei na minha saúde. Eu falei, bem, a minha casa custa esse valor mensal, ainda tenho essa quantidade aqui que a minha mãe mandou, vou receber mais esse dinheiro aqui. É isso, bora fazer acordo. E fui mandado embora. As coisas não saíram como eu esperava, o curativo não ficou do jeito que eu imaginava, os 14 dias se passaram
e eu continuava com a minha mão infeccionada. Eu realmente me estrepei. E eu comecei a ver que aquele dinheiro, ele estava indo embora, mesmo eu tendo o controle. Era dinheiro para comprar comida, era dinheiro para pagar o apartamento e as minhas despesas, era o dinheiro do transporte público. Eu com a mão cortada tentando trabalho. O que contrata imigrante legal em Portugal? Restauração, limpeza. Então eu não ia conseguir nenhum outro trabalho se não fosse limpeza, restauração, hotelaria. Só que eu ligava, eu mandava meu CV e quando eu ia para as entrevistas, eu tava com a mão toda desgraçada, ninguém me contratava. Começou a passar os tempos ali, bonitinho, e eu vi que o meu dinheiro ia acabar. Aí eu peguei e falei, não, eu preciso sair dessa casa, porque eu tava morando em Casal de Câmara, era bem longe de Lisboa, centro, e eu falava, não vou conseguir trabalho aqui. Eu preciso arriscar e eu preciso encontrar uma casa no centro de Lisboa ou em Lisboa para mim procurar trabalho em Lisboa, qualquer coisa, desesperado mesmo, porque eu não vou conseguir. Eu mandei mensagem para a senhoria, para quem não sabe a gente paga sempre 2 meses de aluguel, a gente paga uma renda extra, então o último mês eu não precisei pagar nada, então chegou o dia que eu tinha que sair, eu fiz uma mala só, com tudo que era essencial. Peguei as roupas que eram mais importantes pra mim e o restante eu falei pra ela, olha, você quer alguma coisa? Você quer pegar alguma coisa pra você? Senão eu vou pôr no lixo. E tinham coisas que eu tinha comprado, né? Então o que ela não quis eu pus no lixo e joguei no lixo, né? Deixei lá no lixo bonitinho. E apenas com uma mala, lembrando, né? Eu cheguei em Portugal com uma mala só e eu tava ali em Portugal novamente com uma mala só, com tudo que era essencial, indo pro desconhecido de novo. Foram momentos bastante difíceis, eu cheguei a dormir na casa de amigos, de conhecidos, às vezes de gente que era amigo de amigo, mas que sabia que eu tava ali precisando e... Ah, você pode dormir na minha casa um dia, você pode dormir na minha casa 2 dias, você tem que limpar a casa. Então eu fiquei nesse esquema aí. Até que chegou um momento que eu não tinha onde ficar mesmo. Ninguém mais podia me receber, ninguém mais podia me acolher. Então eu cheguei a falar com um conhecido, eu não vou falar a palavra amigo, era conhecido. Eu conheci ele em uma balada gay, trocamos contatos, mas vocês vão entender porque eu não vou falar amigo. Então eu falei, olha, será que eu posso deixar então a minha mala de roupa na sua casa e tomar banho na sua casa, mas não se preocupe, eu não vou dormir na sua casa. Na época tinha um bar, ainda tá lá, né, então ele ainda existe, que é uma discoteca chamada Finalmente Club, que é onde é show de drag queens. E na época, até 1h da manhã, você não pagava a entrada, era gratuito. Então eu falei, olha, deixa minhas roupas aqui, eu não vou dormir, eu não sei onde eu vou dormir. Então pra mim é mais seguro eu deixar minhas roupas e todos os meus pertences com você, tomo banho, vou para o Finalmente, fico lá até 6h da manhã, que é quando eles fecham, e depois eu vejo, qualquer coisa eu vou para o aeroporto, durmo por lá. Então eu fiz isso durante 3 noites. Ninguém podia me receber, nenhum dos conhecidos, nenhum dos amigos podia me receber em casa. Tinha gente que falava, olha, não posso receber porque a regra do apartamento é não receber ninguém. Tinha gente que falava, não posso porque no arrendamento não é permitido. Não posso porque isso, né? Quando eu falei, olha, eu tô 3 dias sem ter onde dormir. Então ele falou pra mim, Cara, tu é bonitinho, tu é novo, brasileiro, mana, se vende. eu tava literalmente no fundo do poço e eu não queria contar pra minha mãe o que tava acontecendo. Porque eu tinha medo de... Eu não queria contar. Não contei, não queria contar. Fui contar pra minha irmã depois que já tinha resolvido tudo. Porque eu não queria voltar pro Brasil. E eu falava, não vou voltar pro Brasil. Vai dar certo, eu vou conseguir ficar aqui. Eu tô com uma fase difícil, mas eu não vou voltar pro Brasil. Até que eu encontrei, próximo da Avenida da Liberdade, um pensionato que você pagava 25 euros e conseguia passar a noite. E aí eu vendo, né? Meu Deus do céu. Porque eu olhava o hotel e o hotel tava caríssimo. Eu falava, se eu ficar pagando hotel por noite, o que eu tenho vai acabar. O mínimo que eu tinha era pra comprar comida. Eu falava, se meu dinheiro acabar, eu vou fazer o que da minha vida?
Então fiquei num pensionato duas noites, 25 euros cada dia, 50 euros. Pra mim já era muito, porque 50 euros era o dinheiro pra mim comer durante... Gente, eu não tô brincando. Com 50 euros naquela época, eu conseguia manter a minha alimentação por 2 semanas. Comendo assim o essencial, o mais barato possível. Eu ia no mini preço, pegava as coisas assim que estavam na promo. Às vezes eu comprava sanduíche que vinha em dois negócios assim. Um era de tarde, um de manhã, um de tarde, à noite eu via. Se não compensasse, eu nem comia, e eu não tô nem brincando. E aí eu desabei, porque todos os locais que eu ligava pra procurar trabalho e me viam com a mão no estado, não me davam uma chance. E eu lembro que eu tava na Avenida da Liberdade, eu tinha acabado de sair do parque, eu tava na Avenida da Liberdade, eu tava sentado chorando, 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 chorando. Ali eu falei, acabou pra mim. Aí teve um dia que eu desabei, porque eu fui fazer as contas e o dinheiro que eu tinha ele ia acabar antes do esperado. Isso por conta de ficar pagando o pensionato pra dormir, tá tendo que comprar comida fora. Então foi uma coisa que não estava planejada e meu dinheiro começou a ir embora muito rápido. E eu falei, deu ruim pra mim. Deu ruim pra mim, eu não sei o que fazer. Minha passagem já tinha expirado e eu falei, gente do céu, eu vou ter que ligar pra minha mãe, falar que além de não ter nada, eu preciso que ela compre uma passagem de emergência pra mim, que vai ser muito caro mesmo. Então eu parei, eu chorei, eu desabei, eu tava na Avenida da Liberdade, chorando, 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 chorando. Eu só precisava pôr pra fora. E eu tava tão desesperado, que eu já tinha tentado mandar mensagens pra várias pessoas que eu havia conhecido no ambiente de trabalho, na noite, na rua, enfim. Eu já tinha conhecido vários brasileiros. Vários brasileiros. Algumas pessoas me ajudavam com o pouco que elas podiam, então eu sou muito grato. Tenho, por exemplo, uma amiga que eu conheci no trabalho e que foi uma das pessoas que me recomendou a não trabalhar com a mão machucada porque ela sabia que ia infeccionar, e ela é uma pessoa que eu levo pra vida. Eu acho que ela é a única que eu ainda tenho no Facebook, que ela não podia me receber na casa dela, porém ela me deu dinheiro, ela me deu comida. Ela falava, vem aqui em tal horário que eu tenho pra você comida, dinheiro, eu te empresto, eu te dou, entende? Ela inclusive passou pra mim endereço de igrejas que poderiam ou não me receber, mas que ela não sabia, mas ela tava dando, que foi a Kelly. Então ela, tanto que depois que eu consegui subir, né, na vida, foi a primeira pessoa que eu convidei pra me visitar no meu novo trabalho. Mas nesse dia eu tava desesperado, eu tava no fundo do poço, eu já tinha tentado entrar em contato com várias pessoas e ninguém podia me ajudar. Ninguém podia ou ninguém queria. As gays que eu pedia ajuda falava, meu, tem anúncios X que se você for, você vai conseguir dinheiro. Você vai se mantendo, você é bonitinho, você é novo. Conheço fulana lá que tá tirando, ó, 50 euros por programa. Gente, era isso, entendeu? Que eu ouvia. Fulana consegue de tal forma. E eu falava, gente, eu preciso dormir. Será que você me deixa dormir 2 horinhas no seu apartamento, depois eu me viro? Não, não pode. Então eu tava chorando. E aí apareceu um anjo na minha vida chamado Roberto. Nenhum nome que eu tô utilizando aqui é fictício, não há codinomes. Kelly é Kelly, Roberto é Roberto, e todos os nomes que eu for utilizar aqui são reais. E o Roberto, ele foi um anjo. O Roberto, ele tem uma alma... O Roberto, ele é um italiano. Você já viu vídeos anteriores, vlogs, eu sempre falo que o elefante é meu animal da sorte, eu amo elefante. E o Roberto, ele me deu de presente esse elefante que ele comprou na Itália. Ele é um italiano. E o Roberto, ele me viu na rua, chorando. Eu com a minha... eu tava ao fim do poço, sabe? O fundo do poço era eu ali na Avenida da Liberdade, chorando, meu rosto todo inchado. E ele veio e falou comigo em inglês, depois eu não falava, não fala português. Então ele começou a falar comigo, com aquele sotaque italiano. Ele, o que tá acontecendo? E eu falei, olha, eu expliquei tudo. Falei, eu saí do Brasil, eu tava num trabalho, mostrei minha mão toda fodida. E o Roberto falou, olha, eu vivo num apartamento com outros 6 rapazes. Tem 2 brasileiros nesse apartamento. Um deles tá indo embora porque vai morar na Holanda.
vem comigo. Eu vou mandar uma mensagem no grupo dos inquilinos ali do apartamento e vou pedir autorização para você poder morar com a gente. Mas essa noite eu te garanto que você pode ficar no meu apartamento. Gente, um cara que nunca me viu na vida, um italiano, nunca me viu, não tínhamos vínculos, a gente se conheceu ali. Ele me viu chorando e veio conversar comigo. O apartamento dele não era longe da Avenida da Liberdade, a gente só cruzou a rua, chegamos no apartamento, ele me emprestou as roupas dele, eu tomei banho, usei as roupas dele, deu a noite, chegou todos os membros do apartamento, ele me apresentou para todos, todo mundo me acolheu ali. Tinha português, tinha italianos, tinha 2 brasileiros, e eu fui acolhido por uma pessoa que nunca me viu na vida. Fizeram um jantar pra mim, eu jantei, eu tomei banho, eu pude dormir num colchão depois de passar por um perrengue desgraçado. No dia seguinte eu acordei e o Roberto falou, olha, eu tô indo trabalhar, mas eu vou deixar com você o meu cartão, tem um mercado aqui perto, vai lá, compra o que você quiser comer, volta aqui. Os meninos falaram que você pode ficar o tempo que for necessário, isso porque eles já tinham conversado entre si, eu não sabia, né? E eu fiquei assim, pasmo, porque é uma pessoa que nunca tinha me visto na vida, me dando um lar pra ficar temporariamente, um cartão pra mim comprar comida, literalmente um anjo. Ele brotou na minha frente, no meu ápice do desespero. Eu fui no mini preço, eu não peguei o cartão dele porque eu ainda tinha um pouquinho, usei o meu. Fui no mini preço, comprei o que eu precisava, voltei pro apartamento dele que eu tinha a chave. E assim, todo mundo estava trabalhando. Eu estava sozinho no apartamento. Todos ali confiaram em mim. Me deram um voto de confiança, me deram uma oportunidade, me deram a chance de acreditaram em mim. No momento que as pessoas que eu achava que poderiam acreditar em mim, que eram os brasileiros que eu havia conhecido nesse meio tempo, não, sabe? O suporte que eu ganhei foi de um italiano e das pessoas que viviam com ele. Portugueses, brasileiros, tinha 2 brasileiros lá também. O Roberto voltou pra casa na hora do almoço, então falou pra mim, olha, a gente vai no hospital pra dar uma olhada na sua mão. E eu mandei mensagem para um amigo meu que tem um restaurante e uma floricultura e ele vai te contratar. Então, vamos primeiro ver o estado da sua mão e se você quiser trabalhar, tem um emprego pra você. E eu assim, chorando de alegria, falei, meu, tudo que eu mais quero é trabalhar. Fui no hospital, eu removi, na época os pontos, eles, eu não sei se vocês sabem, mas os pontos eles caem sozinho. Só tinha um ponto que ainda não tinha caído e a parte que ele não caiu, que ou era no comecinho, ou no, né, numa dessas duas partes, ou era aqui, mas o último ponto que ainda não tinha caído, ele estava bem vermelho em volta, e parecia que tinha pus, como se tivesse infeccionado mesmo. Mas era só um, porque os outros pontos eles caíram sozinho. Então fomos no médico, ele removeu o último ponto, ele aplicou ali fez um curativo e aplicou algumas coisas. Ele deu uma lista de 2 analgésicos que eu tinha que estar consumindo por 7 dias e que tudo ficaria bem. Depois disso, fui visitar o restaurante do amigo do Roberto, que foi o local que eu trabalhei por 1 ano e 2 meses, que foi o local onde eles me deram meu contrato de trabalho, que foi o local onde eu cresci profissionalmente, foi o local onde eu comecei sendo copa, limpando a cozinha, e depois eu finalizei o meu trabalho entregando flores, ganhando bem mais, entregando flores, então eu trabalhava para florista também. Me deram a oportunidade de fazer pizzas. Wesley, você quer subir na vida? Ah, eu quero. Então eu comecei a ser pizzaiolo, comecei a fazer pizzas, comecei a fazer sobremesas, comecei a entregar flores e eles arrumaram uma outra pessoa para fazer copa. E quando tava no fim ali, no meu auge, eu fechava o restaurante, eu conferia o caixa, eu guardava o dinheiro pro dono, eu tinha chave, então todos os dias eu chegava mais cedo, eu que abria a porta para os funcionários entrar e eu que fechava o restaurante depois que todo mundo ia embora. Eu tinha acesso aos códigos, ao alarme do restaurante. Então ele me deu um leque de oportunidades. O outro brasileiro que morava, ele foi para a Holanda, vagou um quarto e eu aluguei. Então eu vivi ali durante meses pagando o aluguel, retribuí todo o favor que ele me deu, todas as despesas que ele teve, eu paguei ele de volta depois de alguns meses. E um desconhecido
um anjo italiano, desconhecido. Ele me deu uma assistência, ele me acolheu, me deu um trabalho. Esse trabalho me deu meu primeiro documento, eles me orientaram um advogado, então parecia uma loucura. Em um ano, em 12 meses, eu fui do céu ao inferno e depois eu voltei pro céu assim com tudo. Então, quando fez um ano de Portugal, eu estava com o meu primeiro título de residência portuguesa em mãos. Então, eu vivi muita coisa intensamente em 12 meses. Foi muito rápido o meu processo no CEF. Eu não sei se foi rápido apenas pelo fato de ter um advogado envolvido no meio. Sim, paguei 100 euros num advogado e esse advogado, ele fez de um tudo, então eu consegui. Lembra que eu tinha dado a entrada no processo quando eu tava no restaurante, né, no outro, os brasileiros. Quando eu saí de lá, deu 6 meses, o CEF me ligou agendando. Só que nessa fase, quando eles me ligaram, eu estava desempregado e eu pedi para remarcar. Então, quando eles ligaram de novo, eu já estava no restaurante atual, então eu fui com um novo contrato de trabalho e fui acompanhado de um advogado e me deram um documento. Minha vida subiu. Às vezes, a rede de apoio não vem de onde a gente espera. E claro, se eu tivesse contado para os meus pais o que estava acontecendo comigo, com certeza eles iriam me ajudar com a passagem de volta. Mas eu não queria voltar. Eu tinha 19 anos. Eu queria ficar em Portugal, porque eu sabia que eu ia vencer em Portugal. Eu não queria voltar para o Brasil. Independente do que aconteceu comigo, independente de viver na desgraça, na pindaíba, eu não queria voltar. Várias pessoas passaram pela minha vida, algumas delas, né, vários brasileiros passaram pela minha vida nesse tempo. Vários deles falaram: Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Não vão te dar documento, vão te dar a carta de expulsão. Você não vai conseguir. Celebrando a minha vida nova, tendo estabilidade financeira, vivendo ali nesse apartamento. O apartamento era enorme e central. Então, vivendo ali no apartamento com o Roberto e com as outras pessoas que viviam no apartamento, eu queria celebrar de alguma forma essa vitória na minha vida. E foi aí que eu fiz as minhas 2 primeiras tatuagens. Eu fiz aqui no ombro, no mesmo dia, as 2 tatuagens com a mesma tatuadora, porque eu queria celebrar que alguma coisa... Era um ciclo novo que estava acontecendo na minha vida. E eu falei, eu preciso celebrar. E olha que loucura, né? Depois que eu consegui trabalho, documento, a minha vida estava toda estabilizada, linda, maravilhosa, tudo bom. Eu conheci um português. E foi loucura, né? Porque eu já tinha visto eles. A minha vida é louca, gente, é muito doida. A minha vida era cheia de pontas, assim, que se eu não fechar elas, uma hora elas fecham. Então, voltando alguns meses atrás, ainda quando eu tava sem documento, eu acabei avistando um português no bairro Alto, quando eu tava turistando. Gente, eu não bebia álcool, então tudo que eu vou falar aqui é porque sem noção mesmo. Ele tava bêbado na época, enfim. Eu vi ele, deu um match muito doido, não no Grindr, não no Tinder, na vida real. E eu achei ele muito lindo, e eu vi que ele me reparou também. Aí eu, bem cara de pau que sou, né, tudo bom, cheguei nele, minha Lilith tá lá no alto, né. Libriano, Lilith lá no alto, fogo no rabo, 100%. Cheguei nele e falei, cara, tu é muito lindo, qual é o seu nome? Aí ele falou, meu nome é Hugo. Eu falei, ai Hugo, prazer, eu sou Wesley, posso te dar um beijo? Ele falou, pode. A gente deu um beijaço. Aí ele tava indo pra uma festa, os amigos dele levou ele, não deu tempo nem dele passar um número pra mim. Então durante alguns meses eu via o Hugo em determinados locais. Às vezes eu tava no Rocio e olhava o Hugo. Só que eu ficava com vergonha de ir, porque eu falava, será que eles lembram de mim? Ou eu ficava com vergonha de chegar nele e falar, oi, eu sou o cara que te beijou esses dias. Então, passa teu número. E nunca acontecia. Então, eu vi o Hugo no McDonald's, eu via o Hugo no Chiado, eu vi o Hugo no Rocio, cheguei a ver o Hugo em Belém, eu via o Hugo em tudo quando era canto, mas... E ele sabia quem eu era, porque a gente se ria, ele sorria, eu ria também, mas ninguém pedia número de ninguém, ficava naquele flirt ali, bonitinho. Era um match legal, sabe? E era uma coisa doida. Eu ficava, gente, eu preciso... E eu tentando stalkear pra ver, eu via às vezes que ele tava com... Eu via que ele era muito tatuado e tinha um estilo parecido com o meu. Eu ficava visitando as lojas alternativas de Lisboa pra ver quem é que tinha dado like e saber se eu encontrava, mas não encontrava. Até que depois, vivendo na casa do Roberto, já trabalhando, vivendo na casa do Roberto, um dia sobe a notificação de um amigo em comum, que era fotógrafo, e ele tinha feito uma sessão de fotografias
com o Hugo. Gente, eu fiquei assim, eu tava sentado no computador, eu fiquei, gente, é ele. Eu fui lá, cliquei no nome, mandei uma solicitação de amizade e a primeira mensagem que ele mandou pra mim foi: você, o brasileiro lindo. Depois disso, trocamos números. Acho que a gente marcou o encontro no mesmo dia pra manter a minha imagem de bom moço. Marcamos o encontro um dia depois. Começamos a nos conhecer, começamos a namorar e 2 meses depois estávamos vivendo juntos ali no Príncipe Real em um apartamento. Então foi uma loucura, foi maravilhoso. Vivemos juntos 2 anos, 1 ano e alguns meses em relacionamento e depois terminamos o namoro, mas a amizade e a conexão ficou tão forte que a gente resolveu continuar morando juntos. E o Hugo, ele me deu mais um presente, né? Eu falo que a minha vida foi assim, cheia de anjos, né? Eu tive o italiano, teve o Roberto, que me deu essa chance de crescer na vida, me dando um trabalho, me dando um local para dormir. E o Hugo, né, depois falou, olha, tem um projeto na empresa que eu trabalho há 10 anos para essa empresa, e eles vão abrir um projeto que é a Netflix Brasil, e eles precisam de brasileiros, pessoas que falam português do Brasil, para trabalhar no projeto Netflix Brasil. Você não quer parar de trabalhar em empresa e trabalhar em office, não? Gente, falei, não, o quê? Mas como é que é? Toma meu CV. E o Hugo me deu essa chance de poder trabalhar em escritório, né? Fiquei 3 anos trabalhando nessa empresa e depois que eu saí dela, eu entrei em uma outra empresa também de escritório, trabalhando em front office e back office. Então, eu tive anjos na minha vida. Um que me acolheu, me deu a chance de ter documento, e o outro que me deu a chance de crescer na vida e fazer algo que eu nunca imaginei que eu fosse fazer, que era trabalhar em escritório. E depois, quando eu saí da empresa, eu consegui um emprego assim, sabe? Eu fiquei 1 mês desempregado da parte de escritório, porque assim que eu saí da empresa, em 2 semanas eu estava trabalhando em restaurante de novo, mas rapidamente já fui chamado para trabalhar no escritório. Então, todos esses passos importantes da minha vida foram pessoas de fora que me deram. Então, sou muito grato a todos eles. Mantenho uma amizade muito grande com o Hugo. Ele me autorizou a estar usando as fotos dele. E se eu não autorizasse, eu ia usar também. Eu, hein? Tá doida? Depois que terminamos o nosso namoro e eu conheci meu segundo namorado, né? Quando eu fiquei solteiro, conheci o segundo namorado, o grego. Eu fui procurar um outro apartamento para viver e foi vizinho. Eu morava com o Hugo na Rua dos Prazeres e eu me mudei para Rua Nova da Piedade, ambas ali no Príncipe Real. E o segundo apartamento, o senhorio, é um português que só aluga apartamento a brasileiro. E o cara tem um coração incrível. Eu não recebi nenhum acolhimento desse nível de brasileiros, mas os portugueses, os estrangeiros que eu conheci na minha vida, foram pessoas que me acolheram, foram pessoas que me receberam. O meu senhorio, por exemplo, quando eu saí dessa empresa que eu trabalhei 3 anos, eu falei pra ele, olha, eles não me fidelizaram, né, não me efetivaram na empresa, então me mandaram embora, mas eu vou receber uma quantia X em dinheiro, só pra te falar que eu tô te pagando a renda agora, mas eu não sei quanto que eu pago no próximo mês, porque eu não sei quanto que cai todo esse dinheiro na minha conta. O cara simplesmente virou pra mim e falou, olha, o senhor foi mandado embora agora, Wesley, você tá comigo há muito tempo. Não paga, ou se você quiser, paga só metade e depois você vai me pagando quando puder. Ele me tratava como se eu fosse da família dele. Houve momentos que eu tive mais dificuldade em pagar essa renda, então ele falava, parcelamos, não tem problema. E quando eu deixei Portugal, o cara, gente, ele falou, Wesley, se você tiver algum outro brasileiro para recomendar, eu vou ficar muito grato. Não importa se ele tem ou não documento, mas eu quero alguém que seja por indicação, porque eu não ponho os meus apartamentos, ele tem um prédio inteiro, eu não ponho os meus apartamentos para arrendar em um site. Todos que moram aqui são de recomendação. E todos os inquilinos eram brasileiros. O cara era um amor. Carinho que eu não recebi por nenhuma outra pessoa da nossa comunidade. E é o que eu sempre falo. Tem gente que não gosta, provavelmente vai ter gente me xingando aqui embaixo agora, mas viver fora, você tira isso da sua cabeça que a comunidade é unida, que todo mundo vai ser seu amigo, porque não.
Um monte de gente falava que eu não ia conseguir documento. Tudo bom? Um monte de gente... Gente, não é. Não vá. Pode ser que você seja uma exceção e que dê tudo certo pra você, mas vá pensando que você não vai ter essa união que a gente tem no Brasil. Aqui no exterior, não. Existem exceções? Existe. Me mostra. Mas existe. Então, tive essa experiência, né? Consegui, venci na vida, consegui trabalhos, comecei a praticar inglês e acabei entrando depois no meu segundo relacionamento, que foi com o Yorgos, né? O grego. E aí, se vocês gostaram, se vocês não acharam que esse vídeo ficou muita pataquada, aí deixa aqui nos comentários que eu vim com a parte 2, que é contando do meu relacionamento com o Yorgos, a primeira viagem dentro da Europa, as primeiras viagens que eu fiz aqui depois de legalizado oficialmente. E tem mais perrengue? Tem, mas daqui pra frente é só sucesso, juro. O perrengue mesmo foi essa fase inicial e daqui pra frente só sucesso, viagens internacionais apareceram, eventos, festas, comecei a beber, comecei a conhecer gente legal. Então é isso. Eu vou encerrar esse vídeo aqui, a timeline desse vídeo acaba no momento em que o relacionamento com o Hugo termina e a parte do senhorio. Então eu contei pra vocês um pouquinho como foi esse processo pra mim. Pra não ficar muito longo, eu encerro por aqui, mas o intuito era mostrar mesmo como é que foram os primeiros anos, esse comecinho na Europa, esse comecinho em Portugal. Se você tem vontade em saber como conseguir trabalho em Portugal, como conseguir documentação, vou deixar linkado na descrição desse vídeo os outros vídeos que eu fiz apenas com esse título. Então, são vídeos mais detalhados de como conseguir emprego e documento. Então esse foi mesmo só conversando com vocês e contando curiosidades que vocês não sabem. A minha irmã soube de tudo isso depois, tanto que eu fiz uma live com a minha irmã e ó, boquinha de sirica, a gente ficou ali só jogando os nossos shades, porque ela sabia, minha mãe tava assistindo a live e falou, ih... Mas é isso. Pra já, é nessa que eu vou. Um grande abraço no coração de todos vocês. Obrigado pelos 15K e vejo vocês no próximo Mais Responde. Fui.